E no Vozes Marcantes de hoje, nós vamos conversar com mais uma voz marcante, mais uma figura. Essa figura que eu vou conversar aqui, gente, tem uma trajetória do rádio gigantesca, viu? É o irmãozinho em Cristo, né? Já trabalhou um bom tempo na Rádio Gospel e com certeza a classe deficiente visual já acompanhou, né? Eu estou falando, gente, do nosso queridíssimo, muito mais que uma voz, é Daniel Alencar. Boa tarde, Daniel Alencar. Seja bem-vindo ao nosso quadro Vozes Marcantes. Boa tarde, Liliane. Que maravilha, que bom te ouvir de novo, mais uma vez. Sempre que você participava dos nossos programas, eu falava para você, menina, você tem jeito de repórter, você tem jeito de radialista, e que bom estar sendo entrevistado hoje por você. Eu quero te abraçar todos dessa emissora. Ontem eu vi vocês, uma nova visão, uma excelente programação. Obrigada. E estou aqui à sua inteira disposição para responder o que você precisar. Bom estar com você. Muito obrigada. Vamos lá, eu quero saber, né? Primeiro a gente começa com a nossa primeira pergunta sobre como você começou a tua carreira no rádio. Bem, o rádio, ele sempre me fascinou. Eu comecei na década de 80, né? E antes de você me conhecer na Rádio Gospel, nós fizemos em 89, pela primeira vez, após de fazer alguns cursos de rádio, o que tinha disponível na época, eu fiz questão de fazer. E fizemos em 89 a Rádio Cruzeiro da Bahia, o programa Mensagem da Cruz, um programa que era apresentado às 5 da tarde numa rádio AM, onde nós tínhamos aproximadamente, Liliane, 500 mil de pessoas nos ouvindo em toda a Bahia. Foi assim que começou a história de Daniel Alencar no rádio. Um pouquinho antes eu já fazia programas em diversas emissoras, programas aquele horário arrendado de igrejas. Eu comecei fazendo, na verdade, o programa Hora Evangélica da Assembleia de Deus e o programa Cristo no Lar. Já na década de 80 nós lançávamos a Cruzeiro da Bahia, que chegou a primeiro lugar no Ibope. Foi aí que o seu amigo Daniel Alencar começou a fazer aquilo que gostava, fazer rádio. Vamos lá. E a segunda pergunta, Daniel, qual foi a música que te marcou naquela época, que tocava no rádio, você pensou assim, tipo, olha, essa daí já me marcou? Ora, duas músicas fizeram parte da minha história no rádio. Nesse programa que eu te falei, o programa Mensagem na Cruz, eu toquei todos os dias, eu tocava sempre às 5 da tarde, às 4 da tarde, digo, quando abriu o programa, e no final do programa, a música Rude Cruz com Gessé, a música que mais fez sucesso no rádio. E a outra música, também da época, foi Rebanhão, Jesus é Amor. Eu usava essas duas músicas no rádio. Na verdade, essas duas canções me acompanhou e me acompanham ao longo da vida. Quando eu chego em um lugar que alguém canta a música Rude Cruz, o Jesus é Amor do Rebanhão, ainda mexe comigo como se estivesse ouvindo pela primeira vez, Liliane. Pois é, inclusive nos meus programas eu só estou me espelhando na programação que você fazia na Rádio Gospel, na playlist. Eu estou fazendo o mesmo, né? Eu estou fazendo uma playlist com músicas antigas. Inclusive, já toquei em algumas ocasiões essa música do Rebanhão, Jesus é Amor. E muitas outras canções do Rebanhão, como, né? Não se acende a luz do sol. Maravilha. Mas se você toca músicas antigas hoje, naquela época eu tinha um quadro no programa que chamava-se Assim Era a Música Evangélica Brasileira. Aí era que eu tocava coisa mais antiga ainda. Eu tocava o Zé de Paula, eu tocava o Luiz de Carvalho e tantas outras que até hoje faz bem ouvir, Liliane. Muitas canções. Eu já toquei. Lindas canções. Eu já toquei Banda Raízes, já toquei Cristina Mel, nem se fala. Eu tenho uma playlist aqui todinha aqui. Daniel,
a outra pergunta que eu quero fazer para você é: como era o relacionamento entre você e os seus ouvintes? Olha, na verdade, eu passei a amar cada um. Tá? E foi uma coisa espetacular. Naquela época a rádio não tinha imagem. Hoje o rádio já tem imagem, hoje as pessoas te veem, hoje as pessoas sabem quem você é. Naquela época eu imaginava que todo mundo pensava que eu era loiro dos olhos azuis. E assim, eu vivi muito tempo como Daniel Alencar, loiro dos olhos azuis. Aí depois perceberam que eu não tinha olhos azuis, não era tão loiro assim. Nossa! Mas a minha relação com o ouvinte, até hoje, eu chego em lugares diferentes, eu encontro lugares. Só para você ter uma ideia, Liliane, veja o que é o rádio AM. Primeiro, abraçar vocês, que não enxerga com os olhos, mas enxerga muito mais que nós com tantas outras coisas e a forma de ver e ouvir o rádio. Com certeza. Aconteceu um episódio interessante na época que eu fazia o Mensagem da Cruz. Eu não sabia que o rádio AM jogava a minha voz lá no Ceará. Caramba. E há uns 5 anos atrás, eu fui visitar um tio meu que mora no Ceará, que ele não me conhecia, eu não conhecia ele também. Quando eu cheguei na casa dele, ele me abraçou, foi uma alegria espetacular, e ele falou para mim: eu queria te conhecer porque eu sempre te ouvi no rádio. Eu fiz: hã? Que rádio você me ouvia? Nossa. Ele falou: te ouvia na Rádio Cruzeiro. Eu fiz: mas como você me ouvia na Rádio Cruzeiro? Ele falou: eu pegava a Rádio Cruzeiro aqui no Ceará, sempre às 4 da tarde. Meu Deus, como eu fiquei feliz em saber que a minha voz estava lá no meio do mato, no meio de uma fazenda da década de 80, e o meu tio me ouvia fazer o programa Mensagem da Cruz. Então, do meu tio a você, Liliane, que foi e ainda é meu ouvinte, eu tenho uma alegria muito grande. É o maior salário que nós temos no rádio, é o ouvinte, tem dúvida. E você está desfrutando isso agora. O ouvinte é o maior prêmio que nós temos, é ter um ouvinte no rádio. Ah, que legal, que maravilha. Quem foi a primeira pessoa que te deu a primeira oportunidade em rádio? Olha bem, a primeira pessoa que me deu oportunidade no rádio, e eu digo isso em saudosa memória, foi o pastor Rodrigo Silva Santana. Eu era um garoto, eu estava entrando na igreja, e tinha um programa oficial na igreja chamado Hora Evangélica da Assembleia de Deus. E ele gostou da minha voz e me confiou fazer um programa oficial no rádio. Então, eu agradeço ao saudoso pastor Rodrigo Santana que me deu essa oportunidade. E lá, eu convivi muito com o a voz de ouro do rádio baiano, que foi Oswaldo Roberto, e tantos outros que me ajudou a estar no rádio. Então, eu agradeço ao pastor Rodrigo Santana e ao meu amigo Oswaldo Roberto. Daniel Alencar, qual foi o momento mais forte de todas as lembranças nas emissoras que você passou? Olha, um momento que marcou minha vida, Liliane, imagina você, eu fazia o programa no rádio, como eu te falei, eu não tinha ideia onde estava sendo ouvido e quem me ouvia. Tá? Um dia eu deixei o rádio e fui fazer o meu sonho de garoto, eu fui dirigir caminhão. Eu passei 4 anos dirigindo caminhão. E uma vez descendo o sul da Bahia, eu parei em um lugar e conheci uma pessoa, tá? E quando eu comecei a conversar com ela, essa pessoa me falou que era cristão. E eu perguntei como foi que ela conheceu Cristo. Ela falou: olha, eu ouvia no rádio um programa Mensagem da Cruz, e um dia eu estava na roça de cacau ouvindo rádio, e tinha um radialista lá por nome Daniel Alencar que falou: caramba! Poxa, nós nos abraçamos e choramos, porque eu falei para ele: cara, eu sou o Daniel Alencar. Então esse foi um momento que marcou minha vida, e eu acho que foi um momento muito gratificante. Até hoje me lembro dessa cena. Foi muito bom encontrar aquele rapaz, o nome dele é André. Foi muito bom ter encontrado o ouvinte do Mensagem da Cruz daquela época. Ai, que maravilha. A outra pergunta, Daniel, antes de você ser um locutor, do tempo que você era ouvinte, você tem ou já tinha algum comunicador ou uma comunicadora que você se espelhava, que você se... Na verdade, eu te agradeço por essa pergunta, porque uma pessoa que eu me espelhava é um parente que eu não conheci. Ele fez muito sucesso no rádio, chamado Barros de Alencar. Eu gostava da voz dele, ele não só era locutor, mas também era cantor. E desde garoto eu vi o Barros de Alencar, né?
E a minha profissão sempre foi comerciante. Hoje eu vivo do rádio, mas do comércio no rádio. Eu ajo mais como empresário do que como radialista no rádio. Mas eu me lembro, só para você rir um pouquinho, quando eu cheguei em casa pela primeira vez com a carteira assinada, tudo feliz, eu falei para o meu pai, eu agora sou radialista, está aqui minha carteira assinada. Meu pai pegou minha carteira e falou, você não é meu filho não sou filho para ser empregado de ninguém. Na cabeça do meu pai, você tem que ser sempre dono do seu negócio, você não tem que trabalhar sem ser empregado para ninguém. Foi muito engraçado na época, entendeu? Interessante, Daniel. Daniel Alencar, o que te fez você se apaixonar pelo rádio? Olha, Liliana, essa foi a profissão que eu escolhi para mim. É fascinante você fazer rádio. Mas no meu caso foi um diferencial. Hoje eu faço rádio secular também. Hoje, graças a Deus, eu estou tocando aqui com o meu amigo André Espino, na Rádio Massa FM 100.7, e também a Rádio CBN Salvador, que nós lançamos aqui no dia 6 agora. Nós passamos a trabalhar com a Rádio CBN. Mas o que me fascinou no rádio foi que eu vi no rádio a possibilidade de fazer a coisa que eu mais amo na vida, foi de falar de Jesus para pessoas que eu não sabia onde elas estavam. Verdade. Então isso me fascinou no rádio. Só para você ter uma ideia, na minha época de garoto, todos os meus colegas pediam a Deus para ser pastor. E eu pedi a Deus um microfone para falar do amor de Deus. Aí Deus me fez radialista. Então, estar no rádio falando de Deus foi um presente que Deus me deu. E eu tenho certeza absoluta, Liliane, que eu falei no microfone do rádio muito mais que os meus colegas pastores falaram nas suas igrejas. Porque tinha multidões me ouvindo. Até hoje eu não sei quem são, não sei onde estão. Eu acredito que na eternidade eu quero conhecer pessoas maravilhosas que tive a oportunidade de falar do amor de Deus. E isso faço e quero fazer ao longo da minha vida. Falar de Deus através das ondas do rádio. Que maravilha, Daniel. Daniel, qual é a diferença de um rádio do passado para um rádio de hoje? Como é que você está vendo essa diferença? Eu penso que é o ouvinte. O ouvinte do passado é um, o ouvinte do presente é outro. Então você que faz rádio, você tem que ter a visão de ver qual o momento que você está vivendo. Eu acho que a gente tem que se adaptar. O rádio, ele não fica velho nunca. Quando a televisão chegou, as pessoas falavam, o rádio vai acabar. Rádio vai acabar. Aí quem comprava uma televisão, via um rádio também. Quando a internet chegou, diziam, o rádio agora vai acabar. Para você ter uma ideia, eu ouço você através da internet, a rádio AM se escuta através da internet. Então o rádio vem se aperfeiçoando. A diferença é sempre o ouvinte. O ouvinte hoje ele é mais exigente. O ouvinte hoje tem outras oportunidades e outras plataformas para estar ouvindo além do rádio, mas mesmo assim o rádio tem o seu lugar. Quando a pessoa sai de casa para o trabalho, entra no carro, liga o rádio. Quando está sozinho, apesar de tantas oportunidades, internet, isso, aquilo, liga o rádio. Então, eu acho que o que muda um pouquinho é a forma de atender o ouvinte do momento. Na minha opinião, o rádio é sempre o mesmo. O ouvinte, ele quer a qualidade do momento, e você tem que entender, o meu ouvinte hoje é esse, não é mais aquele, tá? Eu penso que o rádio não mudou, o ouvinte vem mudando dia a dia, ele se torna mais exigente, né? Eu penso assim, Liliane. Com certeza, Dani. A gente sabe que rádio também é voz, né? Então, sim, é verdade. A pergunta que eu faço para você, nós sabemos que a gente que trabalha em rádio, a gente utiliza um instrumento muito valioso que é a nossa voz. Aí eu queria saber se você tem, ao chegar na rádio, ou até quando acordar, por exemplo, você tem aquele hábito de aquecer a voz antes de você fazer a sua locução? Deixa eu te confessar um crime. Eu nunca fiz isso, apesar... Sério? O correto é fazer sempre todas essas técnicas que você...
aprende, tem que fazer. Isso. Mas eu sou relaxado, eu nunca fiz. Agora deixa eu te falar. Quando eu fiz o meu primeiro curso de rádio, eu fiz com uma turma boa de Moscou, que veio a Salvador dar um curso de rádio. E eu tirei uma nota 8 na época. E de repente, quando eu entrei na sala, após fazer um teste de voz, eu fui até os professores que estavam com venda nos olhos, e eu perguntei para ele por que eles estavam com os olhos com uma venda, com os olhos fechados. Sim. E um deles falou: olha, Daniel, é porque a nós não interessa saber quem é você. A nós só interessa a voz, a beleza da voz. E o rádio, para mim, é sempre isso. Eu não sou muito a favor, mesmo porque hoje eu respeito a tecnologia, claro, mas eu acho que o rádio ainda é uma bela voz, não é um belo rosto. A TV explora um belo rosto, o rádio explora uma bela voz. Então, ainda há necessidade de que o radialista tenha uma voz bonita. Claro, uma voz bonita, uma cabeça bonita, ser inteligente, mas a voz ainda chama atenção no rádio. Eu penso assim. Daniel Alencar, nós que trabalhamos em rádio, a gente sempre paga alguns micos. Você contou um dos fatos curiosos. Já aconteceu né, que a gente sempre paga os micos, né? A gente sempre tropeça em alguma palavra ou coisa parecida. Você tem algum mico que você pagou durante essa sua trajetória, ou no ar ou na gravação? Liliane, eu não tenho um mico, não. Eu tenho um zoológico inteiro. Eu acho que o que mais nós pagamos no rádio é mico. Sim. Mas faz parte. O sábio Salomão falou o seguinte: a flecha lançada, né? A flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida, não volta nunca mais. E o rádio ao vivo é exatamente isso. Você falou, pagou mico, já foi. Entendeu? E sem dúvida, não deu nem para contar os micos que eu já paguei na minha vida. Aí quando você para, caramba, por que eu falei isso, por que fez isso? Mas já foi, entendeu? Já foi. Mas faz parte, viu? Não tem problema não. Nós temos tantos micos para pagar na vida ainda. Porque aí, se a gente for parar para ouvir a nossa própria gravação, porque tem gente que não gosta de ouvir a sua própria voz, estranha, né? Mas eu acho super interessante, muito legal. Eu mesmo criei esse hábito de me ouvir, que às vezes quando eu vou falar alguma coisa que eu errar, eu não vou perceber na hora, mas quando você vai ouvir, caramba, eu errei isso, eu tenho que melhorar isso. É verdade. E na minha idade, eu já sou um senhor de 59 anos, indo para 60. E isso acontece muito, você pensa uma coisa e fala outra, entendeu? Até, às vezes, sem perceber, você comete até erros gramaticais. E quando você fala, caramba, eu fiz isso, mas agora já é tarde. Entendeu? Não tem mais como fazer. Não tem uma borrachinha para pagar o erro falado no rádio. Não tem, faz parte, entendeu? Ainda bem que o nosso ouvinte, ele nos ama. Ele compreende. Ele sabe, ele compreende. Alguma coisa isso aconteceu, entendeu? Mas é isso. Daniel Alencar, eu sei que você está numa correria danada e a gente quer agradecer você. Hoje, geralmente, o nosso papo do nosso Vozes Marcantes já aconteceu de ser mais longo, né? Como também já aconteceu de ser meia hora, né? Ou até um pouco mais, mas a gente quer agradecer pela sua participação por aqui, né? E foi um papo assim muito maravilhoso e legal a gente saber um pouquinho dessa sua trajetória. Depois de há muito tempo sendo ouvinte, né? De rádio, da época da Rádio Gospel, desde a época que começou, quando tinha aquele jingle, uma explosão de louvor. É verdade, foi ali que tudo começou. 105.9, a rádio que me conquistou. Era muito. Foi por aí. E deixa eu falar para terminar esse bate-papo nosso. Primeiro, quando você me ligou, eu fiquei tão feliz. Eu comentei com a minha esposa, a dona Elane, poxa, eu estou tão feliz. Eu falei para ela, eu sempre falei para ela que ela se comunicava bem, você transmitia alegria quando participava
lá numa tarde nossa com a gente. Sim. Mas deixa eu te falar, a Rádio Gospel, eu fiz a Rádio Gospel um tempão gravado também. Depois ela veio ao vivo, depois aconteceu. E aproveitando esse momento, eu quero agradecer os meus amigos que me ajudaram a fazer lá na Rádio Gospel o programa Tarde Nossa: Wilson Vitor, Ulisses Menezes, Gisele Rodrigues, J. Júnior, César Monteiro. Uma essa equipe galera sensacional, toda. Uma equipe que deixa saudade. Então, da Gospel FM, nós trazemos saudade. Uma rádio que começou com 1 quilo de potência e chegou a 5º lugar no Ibope em Salvador, entre as grandes emissoras. Nossa! Então, por você lembrar, muito obrigado por ter ouvido a Gospel. E nesse momento eu sei que os ouvintes da Gospel estão te ouvindo também, com o meu amigo Edilamar, que está agora em Fortaleza. Um abraço para ele, deve estar nos ouvindo. Eu quero abraçar cada um deles, cada um dos que participaram da Tarde Nossa, e abraçar todos os ouvintes que participaram comigo. Ao Josemar também. Na ao Josemar, que está lá no bairro do Arenoso, que também... Do Arenoso? É verdade, meu amigo, gosto muito deles, tá? Maravilha, viu? Então a gente quer agradecer, e por favor, se puder, me dê o contato dessa galera toda aí, J. Júnior, dê um abraço em cada um deles, e vai ser um prazer também poder entrevistar essa galera toda aí, César Monteiro, J. Júnior. Vou passar o mapa de cada um para você pegar e colocar no ar, tá prazer, bom? Vai ser um prazer poder entrevistá-los. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, que você realize esse ministério, tantos colegas seus que estão em casa precisando de ouvir uma palavra boa, dita na hora certa. E quero encerrar essa minha entrevista com você dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Que Deus te abençoe, Liliane. Amém, Dani. Um abraço. Beijo, tchau. Tchau.